Glória a Deus, igreja. Estou feliz por vocês, em nome de Jesus, por estar aqui. Eu queria que você soubesse de uma coisa: Deus, Ele quis que você estivesse aqui. Amém? Você venceu o sono, você venceu o cansaço, você venceu uma hora a mais, porque tem certeza que nem todos aqui que estão aqui adiantaram o relógio uma hora. Tenho certeza. E esse um fui eu, graças a Isailda, estou aqui agora. Ela ligou para minha casa, senão eu chegaria 9 horas aqui. Eu quero agradecer a Deus em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é o teu sustentador. Você acredita nisso? Irmão, e nós queremos ainda ser alguma coisa, sabia? Deus criou os céus, Deus criou terra, planetas, né? Que nem eu falei as semanas retrasadas, quando a gente viu aquela lua tão linda, tão grande, né? Parecia que ela estava vindo de frente de encontro à terra, mas aquela coisa tão linda. E eu questionei, conversei com a Adri, falei: olha, ela está parada naquele lugar, ela vai no momento certo, na hora certa. Se ela saísse fora do eixo, a terra ia ficar uma bagunça aqui, por causa dessa situação de longitude, ela que faz os mares, né, ter as suas altas e baixas. Gente, Deus, Ele é Deus, e nós queremos ser alguma coisa ainda. Só que se nós colocarmos na nossa insignificância de sermos alguma coisa, a Bíblia fala que também nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós não podemos nada num homem. Tem versículos que são muitas vezes mal interpretados, que diz assim, que maldito o homem que confia no homem. Não está querendo dizer que você não pode confiar no teu irmão. Ele está falando para você não confiar em você, que põe do seu braço a sua força. Irmão, hoje eu te falo, nós estamos numa misericórdia tremenda de Deus. Amém? Amém ou não? Você pode dizer amém que de tua força você não pode nada, mas eu posso tudo naquele. Amém? Então, Êxodo capítulo 32, eu queria que vocês abrissem comigo do versículo 1. Êxodo capítulo 32. Hoje Deus tem uma palavra para você e para a tua família. Amém? Quem for abrindo, diz glória a Deus aí. Quem for achando. Amém. Só para mim me direcionar aqui, se todos acharam. Todos acharam? Diz amém? Êxodo 32 diz assim, ó: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Está muito alto aí, gente. Abaixa só um pouquinho, que quando eu começar a gritar aqui, vai ficar insuportável para alguns. Amém? Glória a Deus, melhorou. Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E disse-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Então quem quer usar brinco já tem um respaldo aqui, os homens que gostam, amém? Então já tem uns pendentezinhos aqui. Então, porque a gente usa respaldo para todas as coisas, né? Porque a Bíblia tem uns irmãos que chegaram e falaram assim, que tatuagem é de Deus. Amém, filho? Se para você é de Deus, não é bíblico isso. Eu falei: aonde? Porque na coxa de Jesus está escrito Senhor do Senhor. Vai para o inferno, irmão. Em nome de Jesus. Quer usar tatuagem, usa. Quer fazer o que você quiser, faça, mas não use respaldo bíblico. Ele os tomou das suas mãos e com um burril de forma de ouro, deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são esses, ó Israel, os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhes ordenei. E fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: são esses, ó Israel, os seus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto esse povo, e esse povo é o povo de dura serviço. O 10, presta atenção. Agora, pois, deixa-me
para que o meu furor se acenda contra eles e os consumas, e eu farei de ti uma grande nação. Amém? Amados, quem lê esse versículo, essa parte, fala assim: meu Deus, Deus chama Arão, um homem de Deus, um homem chamado para tirar o povo do Egito, e daqui a pouco o povo se amotina, se rebela e fala assim: Arão, faz-nos deuses, para que a gente tenha uma certeza que esses deuses tirou a terra, para que a gente adore esses deuses. E Arão, sem questionar, vai lá, pede os pendentes, né, os brincos de ouro, todos, e faz um bezerro de ouro. Fala: meu Deus, como ele pôde fazer isso? Irmão, Arão, até dias atrás, ele estava vivendo sobre essa religião. A religião que tinha um boi, que era o boi que, se vocês pegar, eu acho que é Osíris, é um nome assim, meio íris, que esse boi era um dos grandes deuses do Egito. Há dias atrás ele estava vivendo isso. Para ele não tinha o menor problema fazer com que aquele Deus fosse realmente o Deus. Falou: olha, eu acho que até aqui esse boi nos trouxe, agora Moisés morreu e daqui por diante esse boi vai adiante. Esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Amém? Quando a gente olha para a igreja evangélica, irmão, não tem nenhuma diferença. Anos atrás, ou dias atrás da sua conversão, você ia para macumbeiros, você ia para feiticeiros, ver cartas, tarôs. Eu não vou pedir para que levantar a mão, porque eu sei que tem muitas pessoas que fizeram isso. Aí um dia você se converteu e começou a buscar os profetas, não é? Para ver se vai tudo bem. Irmão, não mudou nada, porque tem muito profeta aí que não é de Deus. É tão charlatão quanto muitos macumbeiros, muitos cartomantes, e vocês vão lá. E aí quando vem para a igreja, o que a gente faz? É o mesmo boi. Vamos levantar um bezerro de ouro, porque na igreja não está sustentando aquilo que era para me sustentar. Aquilo que me falaram que eu ia ter riquezas, quando falaram para mim que ia dar tudo bem, que ia coisa acontecer, que a partir daqui nunca ia me faltar nada, porque existem muitos cristãos negligentes que quando vão pregar, em vez de pregar Jesus Cristo, prega o seguinte: ó, você nunca mais vai faltar nada na tua casa, nunca mais você vai ficar triste, nunca mais faltará um copo d'água para você. Amém? Profético, glória a Deus. Nunca mais vai faltar isso, queridos. A tua casa vai ser uma bênção, os teus filhos, olha, vão todos estar em sujeição. Aí quando você se converte, o que acontece, Ademir? Quando você vê o Ademir, é o Ademir transformado, eu quero Deus, mas a minha casa continua. O que eu tenho que fazer? Eu vou começar a fazer um bezerro de ouro. Eu vou voltar a ser a adoração antiga, porque lá estava parecendo que estava dando certo. Hoje, irmãos, eu quero te falar da responsabilidade do homem no lar. As mulheres podem dizer glória a Deus? Não, eu não vi convicção nessas mulheres. Os homens são responsáveis por lar. As mulheres podem dizer glória a Deus? Amém. E os homens digam misericórdia. Amados, o Deus que criou todas as coisas, que fez tudo, fez céus, fez terra, abre-se mar vermelho. Irmão, eu quero que você imagine você na frente de um mar. Quando você olha, você fala: agora danou-se, porque o exército de Faraó está chegando a todo vapor, cheio de ódio, ira, aquela poeira toda subindo, e um mar aqui. Daqui a pouco um tal de Moisés vai e coloca o cajado. Tem irmão que fala que ele nadou, tem irmão que fala que a água estava começando a pegar no nariz. Eu não sei, irmão, a palavra de Deus fala que diga ao povo que marche. Eu não sei o que ele fez, mas quando ele começou a andar, eu creio que quando ele pôs o pé na água, o mar abriu. Eu não sei como você crê, não está relacionado na Bíblia se foi o pé direito, se foi o pé esquerdo, se foi o cajado, mas está falando o seguinte: diga ao povo que marche. Quando ele vai, aquele mar abriu. Irmão, que cena é essa? Você já imaginou um mar aberto? Irmão, aquilo deve ser tremendo. Mais tremendo deve ser o Rio Jordão, que por 3 vezes parece, ou 4 vezes, ele parou para os sacerdotes passarem. Ali o mar vermelho abriu, mas um rio, querido, quando se para um rio, para baixo fica seco. O que acontece para cima?
Inundação, meu irmão. Parou-se ali, os sacerdotes passaram. E o Rio Jordão não é meio metro de rio. E o povo, até o povo passar, não era, querido, 10 minutos, foi muito tempo. Então, esse Deus é o Deus que faz maravilhas, que fez milagres na tua vida. Quem pode dizer assim, ó, eu tenho testemunho que Deus fez uma maravilha, pelo menos uma maravilha na minha vida? Quem pode levantar a mão e falar isso? Irmãos, foi Deus mesmo que fez, eu tenho certeza que Deus faz maravilhas hoje em dia. E Ele quer fazer muito mais. Esse Deus é o Deus que colocou normas e regras em todas as coisas. Querido, sabe o que aconteceu comigo ontem? A irmã Laura está aí? Tá. Ontem eu estava ali embaixo, carregando umas madeiras com o Alessandro, carregando as madeiras, tudo. E eu senti uma coisa nas minhas costas, bati assim, né? Mas beleza. Aí comecei a puxar cabo, nós estávamos puxando uns cabinhos, fazendo umas coisas. Depois de um tempo, mas eu senti umas coisas incomodando assim, mas sabe quando parece que é a roupa? Aí quando eu estava ali embaixo, irmão, quando eu vi, eu bati, tinha uma largata desse tamanho. Ela tinha me rodeado inteiro, aquelas largatas peludas, sabe? Eu tenho nojo, pavor daquilo, porque aquilo queima. Irmão, não fez nenhum queimado no meu corpo inteiro. E ela andou em tudo aqui, ó. Quem explica isso? Ou vocês podem chegar e falar assim, alguém pode falar, mas Saul, eu acho que a largata, essa largata não queima. Alguém poderia fazer que eu vou buscar ela agora e vou pôr no teu corpo, para ver se queima ou não queima. Irmão, Deus, não sei, ela rodeou eu inteiro, estava trabalhando, ela, andando no meu corpo lá, tudo. Quando eu bati, ela ainda caiu que nem uma morta assim, ó. Ela estava já sem pelo, né? Porque aquelas meia pretona e amarela, assim. Aí depois de um tempo ela virou e ela começou a andar. Queridos, aí você fala, mas onde eu quero chegar? Se Deus ele não quiser que uma largata te queime, ela não vai queimar. Amém? Se Deus quiser abrir o mar vermelho, Ele vai abrir. Se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, te prosperar, segundo a tua fidelidade, Ele vai te prosperar. Só que aqui, nesse versículo de Êxodo, Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele chega para um homem chamado Moisés e fala, Moisés, esse povo é um povo de dura serviço, é difícil. Eles estão com a mesma coisa, com a mesma idolatria. Você falou para parar com isso, eles não pararam. O teu irmão chega e ainda faz um bezerro de fundição. Me permita que eu vá lá e consuma, acenda a minha ira, o meu furor e consuma todos eles. E em ti eu vou fazer uma nova nação. Em ti eu vou fazer. Moisés, me permita. Moisés chega e fala, não. Fala, ó Deus, ó, pensa direito, eu acho que você está nervoso. Eu acho que na hora do nervosismo a gente não pode tomar muita referência. Então deixa eu falar porque você não está bem agora. Pensa direito, você tirou o povo do Egito, e eles vão falar assim, ó, tirou o povo do Egito somente para matar no deserto. Qual vai ser a tua fama, Deus? Pensa direito, se acalma. Eu não vou permitir que você faça isso. Por que que Deus chega e olha para Moisés e permite? Deus não é Deus? Não abre o mar vermelho, não faz o que quiser? Ele podia chegar e falar, Moisés, dá licença, e vem com fogo e acabou. Mas irmãos, aquilo que Deus delegou, está delegado, amém? Coloca isso no teu coração. Deus delegou alguma coisa, está delegado. Ele não vai chegar e tirar a autoridade. Glória a Deus ou não? Deus é Deus. E olha que coisa incrível. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Queria que vocês abrissem aí logo no comecinho das suas Bíblias, ali Gênesis 3, 9. Aleluia, quem achou diz amém. Gênesis 3, 9. Mas chamou Deus ao... Como que está na tua versão? Mas chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Todo mundo acho que não leu, vamos lá de novo. Mas chamou o Senhor Deus aqui está melhor. E chamou o Senhor Deus a Adão, ao homem, e lhe disse, onde estás? Na viração do dia, Deus ele vinha sempre conversar. Aqui ele mostra claramente. Ele começa a conversar com quem? Com Arão.
que ele estava querendo dizer? Eu coloquei um cabeça, eu coloquei algo sobre essa família, eu coloquei algo sobre essa igreja, eu coloquei algo, sacerdotes. Eu vou conversar primeiro com ele. Irmão, não estou falando sobre feminismo, eu não estou chegando e achatando mulheres de forma nenhuma. Eu não quero que as mulheres fiquem fechadas, eu quero que vocês fiquem abertos, que vai vir uma bênção muito grande sobre a vida de vocês. Quem pode dizer amém? Olha as vozes das mulheres dizendo amém. Vai vir uma bênção muito grande, em nome de Jesus Cristo. Não somente sobre essa palavra, mas aquele homem, aquela autoridade que assumir essa posição, querido, a tua casa vai ser acertada, em nome de Jesus. Na viração do dia, Deus falava com Arão. Não que ele não queria falar com Eva, mas tem certos níveis de conversação que Deus ele chega ao homem. Amém? E o que é mais interessante, irmãos, é que Deus ele se sujeita, porque quando Deus delega, ele delega. Vamos dizer, a igreja é do Senhor Jesus? Hoje vocês estão muito apáticos. A igreja é do Senhor Jesus? Ou é do pastor? De quem que você acha? A igreja verdadeira é do Senhor Jesus, mas tem muitas igrejas que não é de Jesus. A igreja pertence ao pastor, aos líderes. Amados, lá em São Bernardo, foi muito interessante uma época, porque nós somos da comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, e sempre a direção foi essa: é Deus acima da comunidade. Aí vocês vão falar, mas existe alguma igreja que não está? Então eu vou contar um ato. Teve uma igreja lá, que é a igreja de uma convenção X, né? E quando o pastor não agrada muito a igreja, ou o pastor bate muito, eu já estaria fora faz tempo se fosse nesse chamado. Se o pastor bate muito, se o pastor pega muito pesado, a igreja não gosta, sabe o que faz? Os líderes da igreja fazem um concílio e arrancam o pastor da igreja. Agora eu quero te falar, essa igreja, ela é totalmente dirigida pelo Senhor? Será? Será que aquele ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus? É isso mesmo, irmão? A voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo é a voz de Deus, por que o Brasil está desse jeito? Porque o povo inteiro, ele está pensando de uma forma. Amém? Gente, eu quero te falar que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Irmãos, na viração do dia, Deus falava com Arão, com a autoridade que ele tinha dado. Amém? Ele tinha colocado uma autoridade, ele tinha delegado essa autoridade. A igreja, muitas vezes, querido, ela muitas vezes não é governada por Jesus Cristo. Ela é governada pelas vontades de líderes, pela vontade de pastores. Por que muitas igrejas quebram, fecham? Porque muitas igrejas conduzem pessoas, milhares de pessoas, e em vez de ir para o céu, vão para o inferno. Por quê? Por quê? Porque aquele que Deus delegou autoridade não está fazendo isso que deveria fazer, e as pessoas elas não estão tendo o quê? A vontade, o desejo e a palavra, o alimento para ir para Deus. É triste isso ou não? A palavra do Senhor ele fala sobre Davi. Repete comigo, Davi. Guarde isso no teu coração. Davi foi um homem ungido por Deus. Alguém questiona que Davi foi ungido por Deus aqui? Gente, quando Samuel estava na sua loucura por causa de poder, quando deram poder para ele, esse homem transformou. A vida foi transformada. Antes ele era simples. Quando você vê Saul, quando vira Saul, falou: olha lá Saul, aquele grandão, está no meio dos profetas profetizando. Gente, quando ele foi ungido, ele começou bem, ele começou simples, mas o povo queria um rei que fosse grandão, que fosse bonito, que fosse imponente. Então tá lá, pega Saul. Quer um cara bonitão, tá lá, ó. Pega aquele. Graças a Deus eu não seria um desses, né? Menorzinho, baixinho, feinho. Mas Saul tinha o chamado. E aí o que acontece? Esse homem daqui a pouco, quando der autoridade para ele, começa a se virar, meu irmão. Começa a se virar. Porque poder é o lugar que você prova pessoas. Dá poder para você conhecer a pessoa. Irmãos, e Davi, quando Deus vê tudo isso que estava acontecendo, falou: olha, para o meu coração, eu já levantei um rei, segundo o meu coração.
E alguns historiadores e alguns estudiosos, quando Deus fala isso para Samuel, foi 12 anos antes de Davi nascer. Você consegue colocar isso no teu coração? De Deus chegar para o profeta e falar assim: profeta, não esquente muita cabeça, que ele está aprontando. Mas no meu coração eu já tenho um que você vai ungir. Tem um que já está no meu coração, 12 anos antes de Davi nascer. Alguns estudiosos dizem isso. E aí, Davi, depois de muito tempo, ungido a rei, novo ainda, ungido. E aí ele se levanta contra Golias, que na minha infância, quando eu aprendi de Golias, eu nem sabia que era uma história bíblica. Depois que eu me converti, comecei a falar: mas que coisa, Davi é bíblico, isso eu não sabia. E aí esse garoto vai lá e através da unção de Deus, na primeira pedrada, teve algumas pessoas que falou que ele levou 5 pedras, errou a primeira, na segunda, gente, foi na primeira pedrada, cai e ele mata. Ali ele começa a ter uma autoridade sobre o povo começa a olhar na vida dele e fala: cara, esse é o cara, ele é corajoso. Gente, Davi, ele era uma máquina de morte, Davi. Quem olha Davi, um homem quebrantado, mas cara, aquele era um matadorzinho, 1,5 metro de altura, mas não vem na frente de Davi, qualquer um que seja, filisteus, amorreus, qualquer um que seja, ele queria matar, mata sem dó, mas um homem quebrantado a Deus, um homem que queria Deus, um homem que se sujeitava a Deus, sujeitava a vontade de Deus, ouvia Deus falar. O que foi isso? Ouvia Deus falar. Gente, era Davi. Já pensou, queridos, você está em uma geração que Israel estava sendo acabado, e daqui a pouco se levanta um que mata Golias, e o sonho de Israel era toda aquela posse daquela terra por causa da herança de Deus, e daqui a pouco ele ia e começava a ganhar todas aquelas terras. Sabe quando começou isso? Começou naquela caverna de Adulão. Irmãos, aonde os endividados, coxos, mancos, todos os problemáticos estavam ali dentro, sendo tratados por aquele povo, sendo tratado por Davi. Davi, eu tenho certeza que ele chegou para aquela gente e falou: gente, Deus, quando me ungiu, falou que nós vamos ser o exército, nós vamos ganhar toda essa redondeza. Você viu matar lá Golias? Vi, Davi, você é bom? Não, não sou bom. Ali foi unção de Deus. Nem mira, eu tinha tanta mira, mas caiu bem na testa dele, porque ele começou a provar que Deus era com ele, e falou: Deus vai fazer de vocês. Irmão, quando aquele povo, aqueles exércitos saiu, exército, poucas pessoas, mas saíram da caverna de Adulão, tem uma passagem que fala que os guerreiros de Davi, ele atirava a flecha com a direita, com a esquerda e com a direita, na mesma precisão. Irmão, os caras saíram dali motivados, porque tinha um líder sobre a vida deles que o motivou, um homem de Deus, mas além de ser um homem de Deus, era um homem que realmente não desistia do plano de Deus. Mas a palavra de Deus fala que Davi, depois de um tempo, ele ganhou guerras, ganhou aquele reinado, ganhou tudo. A família dele, através das esposas dele, ele teve filhos, irmão, e teve o tempo que era para guerrear, onde o tempo que os reis saem para a guerra, Davi ficou aonde? No palácio. E aí ele teve um caso com Batseba, e a partir desse terrível acontecimento, que ele, em vez de ele reconhecer o erro, pedir perdão para Deus, não, ele deixou Israel abafar, porque aí ele se tornou grande para ele. Eu sou Davi, eu não posso que as pessoas saibam que eu tive tal erro. E o que aconteceu? Irmãos, a palavra de Deus fala que teve um filho morto, 2, Absalão também, Amon e Absalão. Você acredita que na casa dele, Amon estrupou a irmã? Você acredita? Teve um ato de incesto na própria casa, e por causa disso, veio outro irmão, e chega, mata Aminon. Irmãos, Absalão, ele foi contra Davi, e pegou por um tempo o reinado de Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele era um grande líder, ele é um grande guerreiro,
Ele era um homem que não duvidava da vontade de Deus, mas um péssimo pai. Um péssimo pai. Ele não colocava ordem e doutrina na casa. Irmão, qual de vocês que tem uma filha, o outro filho vem e estrupa a sua filha, você vai ficar na tua posição cômoda e não vai falar nada? Qual de vocês? Qual de vocês vendo um irmão matar o outro, você não faz nada? Pega na palavra de Deus, começa a ler hoje, em nome de Jesus Cristo, 1 Reis inteiro, você vai ver. Davi não fez nada, nada, nada. Hoje nós vemos na igreja muitos homens de Deus. Irmãos, quando eu vou na casa de alguém, você tome cuidado, porque eu não vou ver o som que você tem, eu não vou ver o carro que você tem, que isso não me importa, a comida que você me põe na mesa, apesar que eu gosto de algumas coisas, mas eu não vou para ver isso. Eu vou para ver o teu relacionamento com a tua esposa. Eu vou para estar com você. Mas eu não quero que você fique mudando a tua vida quando eu chegar. Sabe por quê? Porque você tem que ser você. E sabe quem você é? Quando ninguém está te vendo. Você é aquele adorador tremendo que você é aqui na igreja, quando você está na tua casa. Você é esse aí. Você é esse que quando não tem nenhum irmão para dar paz do Senhor, não tem nenhuma irmã para te ver, aquele é você. Então aí você já tem um norte de quem é você. Eu vou na casa de alguns irmãos e teve situações que já me surpreenderam. Mulheres agitadas e mulheres mais calmas. E eu vi posições na vida de muitos homens aqui dentro da igreja. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus? Eu já vi posições, irmão, que eu não imaginava. E eu já falei, com isso eu posso contar. Como eu já vi também posições de homens, irmão, que eu nem prefiro falar. Talvez não esteja, ou talvez esteja, eu acho que não, está no nosso meio. Posições de homem bananas. Homens que a casa é conduzido pela mulher. Homens que a casa, se a mulher falar, está falado. Eu conversei com os irmãos, conversei até na célula. Irmão, teve um dia que eu estava vendendo uma chácara lá em Agudos do Sul. E eu precisava vender aquela chácara, a coisa estava complicada. Eu precisava vender e não estava dando certo a venda. E aí teve uma irmã que me ligou lá de Itajaí. Foi de Itajaí que ligou. Anne, você estava junto naquele dia comigo? O Ederaldo? Acho que estava, né? O Ederaldo também, né? E aí ela queria comprar, me motivou, fiquei feliz. Falou, irmão, eu queria comprar, né? Ela até falou de um jeito assim, parecia meio cristã. Aí eu falei, não, vou descer aí, né? Aí eu fui, quando eu fui lá no Lu, eu acho que a Anne e o Ederaldo estavam juntos. E aí nós estávamos lá, aí ela começou a falar, me identifiquei como cristão, tal, né? Conversamos, tal, glória a Deus, blá, blá, blá. E eu falando da chácara, tudo, ela chegou e falou, irmão, então eu vou te falar. Eu sei que não está certo não, mas é o seguinte, aqui, se eu determinar que tem que comprar, vai comprar. Porque aqui, infelizmente, eu vou te falar, quem manda sou eu, né? E eu imaginei que o que ela estava querendo dizer era em relação ao marido. Daqui a pouco chegou o marido dela, com um cachorrinho desse tamanhozinho no colo, assim. Oi, meu amor, tudo bom? Isso aqui é o pastor Massal, né? Ele que está vendendo terreno, rapaz. Irmão, eu vou te falar uma coisa, desculpa, eu não prego machismo. Machismo, nós combatemos os machistas. Porque machismo, querido, é uma falha de caráter na vida de pessoas querendo colocar uma coisa que não é. Porque quem é autoridade, eu preciso ficar falando que é autoridade. Gente, eu sou o pastor, o Adalto falou, eu sou o pastor dessa igreja, me respeita, hein? Não, tá ruim. Gente, quem é autoridade é autoridade. Agora, machista é aquele que precisa impor para falar que quem manda sou eu. Esse já perdeu a autoridade já faz tempo. Amém, homens? Amém ou não? Eu falei que a coisa ia pegar, mas tem coisas boas para nós também. Quando eu vi aquele cara com aquele cachorrinho no colo, não por causa do cachorrinho no colo, irmão, mas a posição, eu falei, a coisa aqui tá feia. Graças a Deus não deu certo o negócio, irmão, porque a coisa ali eu acho que ia dar encrenca. Não deu certo o negócio. E aí, irmãos,
A gente vê na igreja do Senhor no todo, quando a gente fala igreja, parece que é aqui, nesse agrupamento, nesse ajuntamento de irmãos que estão aqui. Mas a gente vê numa igreja, muitas igrejas, as mulheres sendo pastoras. Eu não creio num chamado pastoral, isso está indo para a internet, graças a Deus. Eu não creio, não vejo respaldo bíblico. Igrejas que mulher pastoreia sem ter um homem ao lado. Não vejo. Uns dias atrás, nós tivemos que assinar uns papéis sobre a hierarquia da igreja. E aí colocou, Marçal, e aí, se caso você morrer, né? Aí eu falei, não vai acontecer isso agora, mas se caso você morrer, então fica com a Adriana. Eu falei, não vai ficar. Porque a minha esposa, ela não pode ser uma autoridade sobre homens. A Bíblia diz isso. Amém? Vocês estão muito apáticos. Amém, igreja? Amém? Igrejas onde mulher é autoridade sobre homens é antibíblico. Não encontro na Bíblia esse aí. Ah, mas não tem homem. Querido, se não tem homem, vai orar. Em nome de Jesus. Graças a Deus, temos homens aqui. Amém? E aí o que acontece? Se eu morrer, Deus tem outros pastores. Agora eu creio no chamado pastoral da mulher, a mulher ajudando o pastor, como o marido, porque tem casos que o marido, ele vai discipular na casa em casa, né? Tem igrejas que não vê o chamado pastoral na vida da mulher como uma ajudadora, né? Porque essa submissão que a Bíblia diz é ajudar o marido na missão dele. Então eu queria que as mulheres dá uma olhada para o seu marido que você casou, dá uma olhadinha no olho dele. Dá uma olhadinha, homens, olha para a tua esposa. É você não, fica separado vocês dois aqui. Bem? Olhou para o seu marido, para a sua esposa? Tá. Mulher, essa pessoa que você casou tem uma missão? Se ele tem uma missão, a palavra de Deus fala para você ser um submissa. Você está sobre essa missão do teu marido. Se ele não tem missão, vai orar, irmã. Em nome de Jesus, vai orar, porque a coisa está feia. Tem que ter uma missão. Mas essa missão, qual é a tua missão? A minha missão é ver hoje o Coringão meter 4-0 no Colorado. A minha missão do homem é pegar o meu carro e lavar o dia inteiro. A minha missão, irmão, em nome de Jesus, vai orar pelo teu marido para que ele se converta. Em nome de Jesus. Amém, Gerson? Glória a Deus. Igreja, o teu marido, ele é uma bênção. Se ele tiver uma esposa que ajude ele no chamado que ele tem. Existem muitas esposas, irmãos, que prejudicaram o chamado do marido. Sabe por quê? Porque não aceita daquela forma. A mulher quer ser cabeça. E a palavra de Deus fala que Deus colocou o homem como cabeça. E a mulher como uma coluna. A mulher, irmão, eu vou te falar, eu vou em nome de Jesus pegar todas essas mulheres dessa igreja, por um mês, mandar elas lá para Fernando de Noronha. Mandar essas mulheradas tudo para Fernando de Noronha. Quando voltar não vai ter marido vivo. Já pensou marido trocando fralda, fazendo comida? Irmão, vai virar um pandareca essa igreja, vai estar tudo sujo. Irmão, homem é terrível. Não, nem diga das meia fedida e outras coisas que vai estar jogado. Irmão, homem é terrível. Por isso que Deus coloca o quê? Uma coluna só para fazer isso? Não. Mas a coluna é aquela que endireita, é aquela que aconselha, é aquela que está junto, mas não governa. Tem um ditado que fala, meu marido é cabeça, mas eu sou o pescoço. Porque onde eu virar, a cabeça vira. Isso é do inferno, irmão. Isso é do inferno. Isso não é de Deus. Vocês homens, nós temos que ser uma autoridade sobre nossa casa. Não autoritarismo, mas autoridade. A nossa esposa, ela tem que se sentir muito bem. Ela tem que se sentir confortável. Ela tem que chegar e olhar e ver um marido que sustenta o lar. Amém? Aquelas que não têm marido, Deus vai dar. E se não der, você é uma autoridade sobre o teu lar. Você vai ser um exemplo sobre os seus filhos. Mas eu estou falando aqui famílias que têm um marido. Eu vou te falar, maridos, homens e mulheres. Você tem que nutrir esse lar com a vontade e a presença de Deus. Os teus filhos não tem que mandar no teu lar. Pai, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu queria ir no shopping center. Tá bom, então ninguém vai na igreja. Vai todo mundo para o shopping center. Sabe o que está acontecendo? É pecado não ir na igreja? Não é porque é pecado ir na igreja. A tua casa está sendo conduzida pelos teus filhos. Existem casas que o governo é mulher. A mulher mandou, vai acontecer. Irmão, isso não é de Deus. Então muitos problemas que tem em algumas casas é por quê? Porque a casa está fora da ordem de Deus.
Deus, Ele instituiu todas as leis. Amém? Um homem vai casar com uma mulher. E vai gerar o quê? Da união desses dois. Vocês querem mudar essa forma, essa lei que Deus colocou, e você acha que vai dar certo? Vai dar certo a mudança dessa ordem? Um homem com homem, uma mulher com mulher? Queridos, os homossexuais, eles querem casar? Casem-se. Não aqui, casem-se. Mas eu não vou reconhecer isso. Vocês têm medo, muitas vezes, de falar assim, não, porque isso é homofobia. Isso não é homofobia, irmão. Homofobia é querer matar esses caras. Eu não quero que eles morram, eu quero que eles se acheguem no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? E eles querem falar, não, nós somos família. Não reconhecida por mim. E talvez não reconhecida por alguns de vocês. Eles querem, eles fazem. Saiu fora de uma ordem. Amém? Aqui, a palavra de Deus, ela é clara em falar que nós somos tricotomos. Somos corpo, alma e espírito. O corpo, irmão, foi feito para obedecer a nossa alma, os comandos da alma. E a alma foi feita para obedecer o quê? Ao espírito. Amém? E o espírito, ele somente obedece e se alegra em a Deus. É a ligação do espírito com Deus. O espírito foi desligado com Deus. O que aconteceu? Quem começou a mandar? O corpo começou a mandar na alma. Tem que fazer exercício, ficar bonitão para o corpo, para as pessoas, para as menininhas, para os caras. Começou a ter uma vaidade do corpo, por quê? Foi desligado o relacionamento com Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, a palavra de Deus fala que ao nascer de novo, essa ligação do homem começou a ser ligada. É aquela coisa de eu começar a correr, falar, eu estou alegre, eu quero que todo mundo saiba disso, de Jesus Cristo. É aquela alegria que você não consegue explicar para ninguém. Por quê, irmão? Porque foi ligado novamente o teu espírito que estava desligado com Deus. E o que acontece? Ele começa a querer mandar na alma, falar, olha, vocês não podem fazer dessa forma. Por quê? Irmão, a regra, a norma, a lei que Deus tinha dado, era o espírito, seu dono, seu mandante ali, do nossa vida. Como foi cortado, o que aconteceu? Começou a ter todos esses problemas, querido. Agora, o homem e a mulher que é novamente ligado a Deus, o que acontece? Começa a ter o processo inverso do que Satanás queria. Deus, ele começa a limpar a casa. Quem pode dizer amém? Aquelas porcarias que tinha na tua vida, que você achava até que era certo, irmão, começa a cair por terra. Tem algumas pessoas que muitas vezes praticavam a iniquidade, segundo a palavra mesmo, iniquidade, você achava que você era bom por você mesmo. Isso é iniquidade, irmão. Você achar que você não precisa de Deus para fazer as coisas. Isso é pecado. Irmão, você precisa de Deus, eu preciso de Deus. E quando Deus entra na minha vida, eu entendo, eu não posso fazer a obra de Deus sem Deus. Quantos líderes e pastores não conhecem a vontade de Deus? Não sabem o que é Deus. Quantos líderes, quantos homens que não têm o mínimo contato com Deus? Maiores valores humanos e carnais do que valores em Deus. Por quê? Porque, para falar a verdade, querido, foram ligados em Deus, mas não se sujeitaram a Deus. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Todas as coisas que Deus colocou normas e regras, se sair fora dessas normas, irmãos, vai ter problema. Vai ter problema. E uma das coisas é a nossa casa. As casas, elas têm que você olhar e ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e falar, eu quero que a minha casa seja dessa forma. Davi perdeu totalmente a casa dele. Totalmente. Através de um espírito de sensualidade que entrou na casa dele. O filho dele tem uma relação com a própria filha. Se você for ver Salomão, que fala que não é bom ao rei ter muitas mulheres, quantas teve? Não é bom ao rei ter muitas posses. Destruiu ele através de um espírito de sensualidade. 1000 mulheres, 700 concubinas, 300 esposas. Querido, quanta sogra estava emaranhada aí? Será que pelo menos uma não era minha? Salomão, é o seguinte,
eu acho que você deveria fazer. Tá bom. Irmão, a casa tem que estar na norma do Senhor. Eu vejo um versículo na Bíblia que está em Josué, abre lá, Josué 24. Irmão, esse posicionamento, Josué 24, versículo 15. Quem pode abrir aí? Quando a gente fala para você abrir, querido, é para que você veja um respaldo na tua Bíblia. Vamos ler o 14. Josué 24, 14 diz assim: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, inclusive aquele boizão. E servi ao Senhor. Olha que ele fala: mas se vós parecei mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele coloca um parâmetro. Ele não chega para a esposa, ele não faz ali um consenso, uma reunião antes. Ele não chega e fala: gente, é o seguinte, olha, eu matei um boizão lá, eu batei uma coisa, vamos comer bem. Comeram bem? Comeram. Ó, gente, eu estou pensando em eu e vocês servir a Deus. O que vocês acham? Não. Ele chega diante do povo e fala: gente, ó, é o seguinte, vocês querem ir para a danceteria? Gente, vai para a danceteria. Querem ir para o shot, vaneirão? Vá, gente. Quer assistir, ficar assistindo jogo de futebol? Gente, quer. Vocês querem ficar na tua vidinha? Fica. Vocês façam o que vocês quiserem, porque daqui por diante vai ter uma norma. Tem alguém que quer servir a Deus? Ó, Josué, tenho essa fomentar. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele, como um homem com autoridade, ele falou: gente, eu não estou fazendo um consenso. Eu não sou que nem os partidos políticos que fazem em si aglomerações entre si para ficar fazendo concessões. Eu, a minha esposa e meus filhos, a partir de hoje, nós vamos servir ao Senhor, tão somente ao Senhor. E você sabe o que aconteceu? Irmão, aquelas muralhas de Jericó foram para baixo. As guerras que precisavam ser vencidas foram vencidas, porque tinha um homem que determinou que ele e a casa dele ia servir ao Senhor. Amados, eu quero falar para os homens, eu quero olhar nos teus olhos e falar: gente, os seus filhos, as suas filhas, sua esposa, grande parte da salvação também da alma dele está na tua mão. Tem muita gente que fala assim que salvação é individual, e é individual. Mas vai ter um marido banana, um homem que não tem posicionamento em Deus, um homem que não quer Deus, ele vai levar a casa inteira para o inferno. Homens, naquele dia, porque hoje a gente fala, e eu reconheço, hoje é muito fardo em cima das esposas, das mulheres. Tem mulheres aqui entre nós que até trabalham, chega em casa, tem que lavar aquela cueca freada, tem que lavar aquela meia fedida, tem que fazer comida, tem que até agradar o marido em todas as coisas. E o marido muitas vezes trabalha, não quero dizer que não seja apertado, trabalha, chega em casa, vai assistir alguma coisa, dormir, deitar, na boa. Então é apertado. Só que naquele dia vai ser meio complicado, sabe por quê? Quando você chegar diante de Deus, Deus vai chegar e falar: agora eu quero falar da tua casa. Ó, Deus, eu estou fora. Aí eu falo com a minha esposa que quem mandou é ela. Ela falou: opa, volta aqui. Volta aqui. Hã? Não, fala com ela que sempre mandou, e eu não queria ter problema com ela, foi a mulher que tu me desse. Não. É contigo agora. Então vamos colocar um nome que não tenha ninguém aqui que eu tenha certeza. Epaminondas, tem algum Epaminondas? Não, né? Epaminondas, hoje eu vou falar com você. Jesus, você sabe que foi Berenice. Não, é com você. Fica do lado, depois eu vou conversar com ela. Ó, eu te dei autoridade sobre a tua casa, para reger a tua casa, para levar a tua casa na presença e tal. Por que você não fez? Porque minha mulher que era mandona. Mas eu dei para você que fez isso, você que deu para ela. É verdade ou é mentira? Irmão, eu conheci uma verdade em Deus, na prática, porque eu já fui em casa de mulher mandona, gente.
Pensa mulher mandona. E daqui a pouco, o que eu vejo? O marido, ele tomando uma posição. A mulher, ela tem aquele temperamento forte, mas o marido não deixa sair fora do eixo. Como também eu já fui em casa, que tem um homem com um cachorrinho no colo. Mulheres, você gostaria de todas vocês trabalhar, todas vocês chegarem em casa, a sua roupa passada e lavada, comida feita, o maridinho com roupa de, como chama aquela, avental, dizendo, oi amor, você protegendo esse marido, porque esse marido ele é muito sensível, ou você gostaria do inverso? Você gostaria que teu marido trabalhasse, teu marido fosse o protetor sobre a tua vida, mas não um protetor somente na força, mas ser aquele homem de Deus, aquele homem que protege, aquele homem que tem um posicionamento? O que você prefere? Tem algumas mulheres que falam, não, eu queria trabalhar fora, eu não quero essa coisa de trabalhar em casa, que é muito trabalhoso. Eu quero um marido bem bananinha do meu lado, que eu mande e desmande. Tem alguma mulher que gostaria de ter esse bananinha? Vocês estão com medo, né, de levantar a mão. Que mulher que quer ter um marido que protege aí, levanta a mão. Por favor, levanta a mão. Quem quer ter um marido que proteja? Só 2, 3, 4, 5. O resto não. O resto não quer ter um marido que proteja, que traga o sustento em casa. Eu acho isso incrível. Levanta a mão mais alta as mulheres que querem ter um homem de Deus do seu lado. Amém. Eu tenho certeza que tem muitas aí que já tem. Se tem alguns que estão faltando, vai ser. Homens, vocês assumem a responsabilidade sobre a tua casa. Olha no olho da tua esposa agora. Você assume espiritualmente, as esposas que não estão aqui, a responsabilidade de conduzir o teu lar na direção de Deus, de orar pela tua família, de você ser um homem que busca instrução para trazer o alimento correto de Deus em casa. Você assume essa posição diante de Deus. Irmão, eu estou falando que eu não estou pregando machismo aqui dentro em nome de Jesus, porque tem pessoas que são machistas. Machista nós vamos combater. Homem que manda, e mandar não é Deus. Deus nunca colocou ordem de mandar, é sempre servir. Amém. Homem que manda, irmão, eu vou conversar com esse cara. Porque não é mandar, é servir, é fazer a sua função. Irmão, quando Josué chega e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, estava convicto. Essa casa está nas normas. Eu sei, a minha esposa e meus filhos, eu vou conduzir ele na presença de Deus, porque não existe um caminho melhor. Existe um caminho melhor do que o caminho de Deus? Irmão, se tem um caminho que para você é melhor do que o caminho de Deus, querido, sirva esse caminho. Sirva esse caminho. Mas vai ter pessoas aqui dentro que eles vão servir ao Senhor, e a casa vai servir ao Senhor. E naquele dia, querido, Deus vai chegar, vai olhar e vai falar assim, ó, você foi fiel até no pouco, mas no muito eu vou colocar você e tua família, todos foram salvos. Ou vocês acham que quando Paulo chega naquele cárcere e olha para ele e fala o seguinte, olha, cara, calma que nós estamos aqui, você quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Eu quero. Ele fala, então tem uma promessa sobre tua casa. Sabe qual promessa? Você, a tua casa toda será salva. Amém? Você sabe por que isso? Irmão, naquela época era difícil para as mulheres, porque naquela época o homem não só mandava, como ele governava, e autoritarismo em cima. Então não tinha que um fazer, o outro tinha outra opção, não. O exército romano, querido, era assim. Hoje nós temos opções até em casa. Hoje nós vamos ver famílias que um filho está numa igreja, o outro filho está na outra, o pai está numa e a mãe na outra. Irmão, eu acho que isso vai dar um problema terrível. Já pensou uma mulher indo numa Deus e Amor, o marido numa presbiteriana, um filho numa comunidade e o outro lá na Bola de Neve? Irmão, vai ter uma loucura nessa casa. Eu creio que todos, e até o coração de Deus era que houvesse só uma visão ampla, segundo os seus ministérios, Deus trabalhando, cada um respeitando em si. Eu creio assim. Irmãos, o que Deus tem para a tua família é que você e sua casa todos sejam salvos. Amém?
Não existe uma opção do Ademir ser uma benção e da esposa e filhos ir para o inferno. Não existe, Ademir, essa opção. A opção é que você seja um homem de Deus e essa família seja transformada. Davi, a sua família seja transformada, a tua família transformada, toda ela. Mas vai depender de uma coisa, querido: posição. E você sabe o que aconteceu? Amados, você sabe o que aconteceu com a igreja? Satanás, ele conseguiu fazer os homens da igreja ser os homens meio morosos, aqueles homens meio paradão, e isso vai ser revertido em nome de Jesus. Quando você olha em igreja, querido, aí eu te falo sobre as mulheres, a necessidade. Você vê em igrejas poucos homens e muitas mulheres trabalhando, sabe por quê? Porque os homens não querem posição, não toma aquela posição. Teve uma igreja lá de Balneário, irmão, é uma igreja quadrangular, é uma pastora que está à frente, o marido não quer pastorear, estava sentado no banco. E tem um vídeo, quem quiser, nós vamos emprestar, né? Nós compramos o vídeo do CTL, do Veredas, da Videira. Irmão, fala de uma aula de submissão à autoridade, fala, e ele também tem a mesma visão, do que o homem ele é cabeça. E não se pode uma mulher pastorear sem um homem ao lado. E quando o Luciano trouxe isso lá, ela falou, e eu creio dessa forma. Só que aqui não tem homem, que Deus levanta e a gente vai para a obra? Concordo. E aí eu concordo, vai fazer o quê, irmão? Os homens estão sentados no banco, homens vão se levantar. A tua casa inteira vai ser salva. Vai doer um pouquinho, pode até ser posicionamentos diferentes, pode ser. Irmão, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Eu sou meio gordinho, eu tenho que mudar o estilo de vida. Eu tenho que fazer o quê? Muito mais exercício e comer menos. Vai doer, né, Joacir? Vai doer um pouco. Correr um pouco mais, comer um pouco menos, mudar estilo de vida. Amados, se a tua casa estava na mão da tua esposa, tira da mão dela, tira essa responsabilidade que não é dela, puxa para você e fala, não, a partir de hoje, querido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque naquele dia, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, naquele dia não foram as palavras de bênção, aquelas palavras que tudo posso naquele que me fortalece, fora do contexto. Não são aquelas palavras que Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus está mudando o teu marido, Deus está matando o teu marido, vai te dar um marido novo. Irmão, não vai ser isso que vai levar ninguém para o céu, levar ninguém para Deus. Sabe o que vai te levar para Deus? O posicionamento firme em Deus. As irmãs estão fazendo um curso tremendo aí, gente, e cada dia a Adri ou a Sara me traz uma novidade. Eu não me lembro direito como era o dito, mas fala assim, ó. Ele fala assim, mais vale, eu não sei se é 150 gramas, Margarete, que estava falando, de obediência, do que uma tonelada. Mais vale 150 gramas de obediência do que uma tonelada de oração. O que está querendo dizer isso? Irmão, muitas vezes nós estamos em princípios errados. E aí o que acontece? A gente ora, a gente esperneia, grita, faz um monte de coisas. Faz jejum, a gente vai para os montes. Só que as coisas não acontecem, sabe por quê? Porque o que deveria realmente ser feito não é feito. O que realmente deveria acontecer não está acontecendo. Querido, eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus tem para você ganhar o Bacaitava para Jesus Cristo, essa região, e você chega para Deus, Deus tem isso para você. E aí daqui a pouco você fala, não, eu não aceito, porque eu nasci para coisas grandes. Aí você vai para a África e ganha a África inteirinha. Você fez a vontade de Deus? Não. Não fez. Mas Jesus, eu ganhei a África inteirinha. Não, mas a minha vontade era aquela. Você tem uma empresa, certo? E eu profetizo que alguns vão ser empresários aqui de Cristo. Amém? Mas não é só para você viver bem, é para investir na obra mesmo. E aí você contrata um faxineiro, porque a fábrica está imunda, precisa limpar. E esse faxineiro começa a olhar o seu setor fiscal e ver que tem problemas, e começa a acertar o setor fiscal, começa a acertar a administração da tua empresa, muitas coisas para te agradar, porque ele quer mostrar também que ele sabe outras coisas. Mas quando você chega na firma e vê aquela firma imunda, o que você vai fazer, irmão? Quem que você vai cobrar? Do contador? De quem? De quem você chamou para limpar essa firma. Mas ele falou, olha, mas eu acertei todo o setor fiscal. Não, depois a gente conversa disso. Mas e o serviço que eu mandei você fazer? Por que você não fez? Queridos,
algumas coisas simples não estão acontecendo na tua vida porque vocês querem fazer coisas mais difíceis, mas os valores e princípios de Deus têm que ser estabelecidos na tua casa. Então, eu queria agora, por isso que eu pedi para os homens sentar do lado das esposas. Olha para ela e fala assim: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da tua vida. Eu vou cuidar dos nossos filhos. Você, eu e nossos filhos todos vão ser salvos. Quem pode aplaudir a Jesus? Amém? E prepare-se para as minhas visitinhas. Não consigo visitar todo mundo, tem alguns que eu acho que eu nunca nem visitei, não foi na casa. Para ficar colocando normas? Não. Mas para que em nome de Jesus eu também seja uma bênção sobre a vida de vocês. Porque quando você olhou para sua esposa e falou isso, querido, essa é a responsabilidade que eu tenho sobre a vida de vocês. Eu talvez errei muito com vocês, talvez acertei, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que eu quero que todos vocês sejam salvos. Eu quero que todos vocês naquele dia, todos, eu quero que no dia do arrebatamento, querido, fique tudo isso para o capeta aqui, ó. Fique tudo, pode ficar o carro, pode ficar aquele C4 lá fora, pode ficar todos esses carros. Alguém quem quer levar o carro também para Deus? Meu irmão, vai ficar tudo isso. Naquele dia nós vamos estar diante de Deus. E naquele dia nós vamos falar assim: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Amém? Dá a mão para tua esposa. Pega na mão dela. Aqueles que estão com esposa. Aquele que não está. Né? Tem algumas pessoas que a esposa não puderam vir. Que é o meu caso também. Em nome de Jesus nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, por essas famílias. Eu oro, Pai, pela vida de todos esses. Aqueles que não estão com familiares também. Aqueles, ó Pai, e aquelas que são autoridades, mesmo que não tenham marido ou não tenham a esposa. Pai, eu oro, Pai, pela vida de todos esses. Que o Senhor esteja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, trazendo um revigor, ó Pai, na vida deles, em nome de Jesus. E esse senso de responsabilidade sobre a minha vida, sobre a casa de cada um, Pai. Para que, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós não venhamos esmorecer, muito pelo contrário. A nossa missão seja, em primeiro, ganhar, Senhor, a nossa família para Ti, Pai. E, em primeiro lugar, suprir a nossa família, Pai. Porque, Deus, a nossa família é uma das principais prioridades que o Senhor colocou. E nós reconhecemos isso, Pai. Que a nossa família, minha esposa, meus filhos, ó Pai, eles têm que estar felizes de estarem na Tua casa. E, em nome de Jesus, eu tenho a responsabilidade de trazer a Tua presença. Eu sou o sacerdote sobre o meu lar. Eu sou o sacerdote sobre essa igreja. Eu sou o sacerdote, Senhor, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. E eu vou, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ser a expressão do Senhor na minha família, ser a expressão do Senhor na minha casa, ser a expressão do Senhor aonde eu estiver. Porque, Deus, o Senhor não me chamou, Pai, para apenas trabalhar e trazer o sustento, mas o Senhor me chamou, Pai, para ser, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu embaixador nessa terra. E, Deus, eu quero pedir a Tua bênção, a Tua proteção, mas a Tua graça sobre a vida de cada homem que está aqui, Pai, para que, Deus, esses homens sejam, Senhor, cheios do Teu Espírito, esses homens sejam cheios da Tua unção. Eu oro, Pai, para que Deus hoje seja, Senhor, um marco histórico, um abridor de águas, ó Pai, na vida dos meus irmãos, ó Pai, para que Deus, cada um deles, ó Pai, verdadeiramente seja, Senhor, um grande homem de Deus, ó Pai. Um grande marido, Pai, um homem amoroso, um pai, ó Pai, que é amado pelos filhos, ó Pai. E além de tudo isso, Senhor, um homem que o Senhor se agrada. No nome de Jesus, amém. Se vocês quiserem, vão aplaudir a Jesus mais uma vez.